Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h01 em mais uma terça-feira, hoje dia 11 de agosto do ano de 2020, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Oi Clarice, tudo bem? Bom dia Pedro, tudo ótimo, bom dia aos ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia também Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia Pedro, bom dia Clarice, bom dia ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom, Álvaro, hoje a gente abre essa edição falando um pouco da situação do Brasil em relação ao coronavírus, né? A gente teve o registro de mais de 100 mil mortes e mais de 3 mil casos, 3 milhões, né, perdão, de pessoas infectadas em todo o país. Então a gente vê que, infelizmente, são números grandes, né, em relação a essa doença. Pois é, Clarice, a gente atingiu um certo nível de estabilidade, né, em casos de mortes e também de pessoas infectadas, mas o fato é que a gente está numa posição ainda muito desconfortável, porque são mais de 1.000 brasileiros que perdem a vida todos os dias em função dessa terrível doença. Então é uma estabilidade muito desagradável para todos nós, né? Nós temos que realmente agora encontrar uma forma de fazer, como disse o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello ontem, precisamos parar esse sangramento, não é? Então esse é o grande desafio que está colocado hoje para as autoridades, né, para o governo federal, para os governos estaduais, para as prefeituras municipais, no sentido de encontrar uma solução que reverta essa curva, né, inicialmente ascendente e agora de estabilidade. Nós precisamos jogar essa curva para baixo, como alguns países já vêm conseguindo. Então, esse é o desafio, né? Chegamos a números redondos, mais de 100 mil mortes por coronavírus, mais de 3 milhões de brasileiros infectados pela doença, e agora precisamos encontrar uma saída. É claro que não vai haver saída definitiva enquanto não se encontrar o remédio, ou seja, a vacina para esse grande mal. Mas é importante que a gente entre num processo de declínio de casos, de mortes e de pessoas infectadas. Então, atingimos ali no gráfico um certo platô, que aparentemente é confortável, mas não é, né? Parou de crescer, mas não caiu. Então, nós estamos vendo hoje, assistindo em Brasília, a um debate ainda muito político sobre as causas do coronavírus e principalmente os efeitos, né, nos estados principalmente. Ontem o governo do presidente Jair Bolsonaro divulgou, principalmente entre lideranças políticas no Congresso, um relatório sobre a situação do coronavírus nos diversos estados, da disseminação da doença nos diversos estados. E esse relatório acaba responsabilizando em grande parte os governadores de oposição, também os prefeitos das capitais de oposição, pelos altos índices da doença registrada nesses estados. Então, esse relatório aponta, por exemplo, São Paulo como o estado que continua colecionando maior casos de coronavírus, de alguma forma responsabiliza o governador Dória pelo que está acontecendo. Aponta também o caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. A doença segue crescendo nos estados do sul do Brasil. Aponta também Minas Gerais como estado aonde a doença está crescendo, caso também do Pará, caso também da Bahia. Coincidência ou não, a maioria desses governadores fazem oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, de alguma forma, o governo federal está responsabilizando, em grande parte, esses governadores de oposição e esses prefeitos, é o caso também do prefeito Bruno Covas, de São Paulo, pelo fato de a doença ainda estar em expansão nesses estados e nessas capitais. A oposição, é claro, protesta, diz que em grande parte o responsável é o próprio governo federal, na medida em que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, não se mostrou muito simpático ao confinamento, né, ao isolamento social. Então fica uma troca de acusações políticas, quando o que a gente precisa nesse momento é encontrar uma saída, né, acima das divergências políticas, acima das divergências ideológicas e partidárias. Esse é o quadro
que a gente acompanha em Brasília. E falando um pouquinho melhor sobre essa saída, né, que todos nós buscamos, eu vi uma informação, Álvaro, de que a Rússia registra, né, a primeira vacina, mas ainda sem especificar melhor se foram realizadas as 3 fases necessárias, né? E talvez a gente veja isso como uma esperança para todos nós, que se já tem registrada, que a gente espera que a gente possa receber essas doses ainda esse ano para tentar resolver esse problema da disseminação da doença, né, em todos os países. Pois é, Clarice, ontem o presidente da Rússia, né, o Putin, anunciou que estava registrando a primeira vacina contra o coronavírus ontem na Rússia. Então, como se a Rússia estivesse saindo à frente de todos os outros países que também tentam encontrar a vacina. Existem vários países trabalhando nessas pesquisas, nós já tratamos desse assunto aqui, né? Temos a vacina chinesa, temos a vacina inglesa, que o Brasil tem apoiado fortemente. A grande parceria do Brasil é com essa vacina que está sendo estudada, investigada, testada, né, por especialistas da Universidade de Oxford, e a vacina russa. O presidente da Rússia surpreendeu todo mundo ontem, dizendo: nós já temos a vacina, já cumprimos todas as etapas, a primeira, a segunda e a terceira etapa, e posso anunciar que temos já uma vacina muito eficaz contra o coronavírus. Ela já vai começar a ser produzida e certamente será distribuída aos russos, né? E principalmente aqueles das faixas de risco, as pessoas mais idosas, a partir de outubro desse ano. Então, ele já está anunciando que tem a vacina eficaz contra o coronavírus e que os russos já vão experimentá-la a partir de outubro. Só que esse anúncio é visto com muita dúvida e com muitos questionamentos pelos especialistas, pelos infectologistas e também pelos técnicos da Organização Mundial de Saúde. Porque eles dizem que não houve transparência em relação a esses testes, que o mundo não ficou sabendo exatamente como esses testes foram feitos. Então, se não houve transparência, falta credibilidade. Então, eu não sei, eu acho que eu não experimentaria essa vacina russa, não. E é tão difícil, né, nesse momento onde acho que todo mundo está aprendendo, os médicos estão entendendo como funciona essa doença para tratar, né? Acho que a transparência é mais do que essencial, né, para a gente saber realmente se é efetivo e se não vai trazer nenhum efeito colateral para as pessoas que virem a tomar a vacina, né, Álvaro? Sem dúvida nenhuma, a transparência é fundamental e fora da ciência não há saída. Então, é preciso que se publique o que você está fazendo em matéria de pesquisa, em matéria de teste. E o governo da Rússia não prima exatamente pela transparência naquilo que faz. Então, isso coloca em dúvida, né, a eficácia real dessa vacina anunciada para outubro. Aqui no Brasil, o governo brasileiro certamente vai seguir investindo nessa vacina inglesa, que tem lá a chancela da Universidade de Oxford. Todos os testes estão sendo divulgados amplamente, já passaram da segunda fase, agora vão para a terceira e mais importante fase, que é de você testar a reação das pessoas à vacina. Porque depois que você já até atesta que ela é eficaz contra o coronavírus, precisa saber se ela não vai fazer mal para as pessoas. Então esse é o teste definitivo, terceira fase, que essa vacina de Oxford está passando por ela agora. Também a vacina chinesa, que tem a parceria com o governo de São Paulo. Então, muito provavelmente, as vacinas que vão ser utilizadas aqui no Brasil, que todos nós vamos poder experimentar, elas só devem ser concluídas mesmo lá pelo fim do ano, início de 2021, e até lá nós vamos continuar tendo que ter muito cuidado, né? Seguindo aí as medidas de confinamento, de isolamento social na medida do possível, né? Porque a economia também não pode ficar parada completamente. E o dado assim novo que a gente percebe na estratégia do governo federal, do Ministério da Saúde, é que houve uma mudança na abordagem da doença. Até um mês atrás, um mês e meio atrás, as pessoas eram orientadas a só procurar as unidades de saúde depois de já ter um quadro muito caracterizado da doença, né? Depois de já estar sentindo falta de ar, enfim, já está num estado mais avançado da doença. Agora não. E ainda ontem o ministro da Saúde voltou a falar disso.
É muito importante hoje, e as autoridades brasileiras têm consciência disso, abordar a doença nos primeiros sintomas. Então, sentir os primeiros sintomas, não fique esperando. Procure imediatamente a primeira unidade de saúde, porque a experiência está mostrando que a doença, quando combatida no início, ela se torna menos perigosa. Com certeza, a gente espera que a gente consiga, né, combater essa doença logo, logo. Álvaro, para hoje mais algum assunto aí diretamente de Brasília? Esses são os grandes assuntos de hoje. O coronavírus continua dominando todo o noticiário do país e acaba interferindo também no noticiário político.